Boa noite, nós estamos começando então a aula de hoje para rever alguns conceitos e alguns exemplos da análise CVL, reforçando então que nós estamos tratando do custeio variável e como ele é utilizado na tomada de decisões. Então, na última aula nós paramos nesse slide que eu pedi para vocês fazerem uns cálculos, básicos, para ver se vocês têm o domínio já dos conceitos do que é a análise CVL, para tomar uma decisão. Tá? Essa decisão é feita em cima de alguns dados que estão sendo colocados para vocês, uma situação hipotética de uma empresa. É um estudo de caso, porque a gente quer discutir a tomada de decisão com base nos dados que foram analisados e geraram algum tipo de informação para a tomada de decisão. Então, eu coloquei lá no e-mail que hoje a gente faria esta avaliação dos conceitos. Se der tempo, a gente vai avançar e entrar também na questão da previsão das vendas, previsão da demanda, que é uma parte importante da contabilidade gerencial. Então, são vários aspectos, são várias questões que estão vinculadas aí junto ao estudo da CVL, como é que a gente utiliza a CVL. Então, também eu vou abrir o espaço para a gente verificar dentro do Excel qual é a ferramenta do Excel que auxilia a gente automatizar esse tipo de análise, tendo corretamente os dados, Os dados têm que estar à disposição. Então, a gente começou com a ideia de fazer esse estudo de caso e daí tirar algumas conclusões sobre a possibilidade do uso da ferramenta dentro da contabilidade gerencial e entender que isso é um fato, é uma coisa notória dentro das empresas, Você vai ter sempre que, em algum momento, discutir com o cliente o preço de venda do produto ou do serviço. E você tem que negociar. E nessas negociações, você tem que estar embasado com informações, previamente conhecidas, para conhecer os seus limites da sua negociação e não incorrer em algum tipo de erro na tomada de decisão. Então, basicamente, o que eu estou perguntando aqui, que é um caso comum, um novo cliente está perguntando, olha, eu posso comprar, preciso de 300 unidades, eu só pago 100. Não posso pagar o que você está me pedindo aí de R$150. Tá? Aí você tem que pensar, você vai atender, não vai atender, qual é o impacto disso, nas operações. Então, a ideia é discutir essa questão. Eu vou abrir aqui, então, a janela para a gente poder aumentar aqui as informações. Então, esta é uma situação que está sendo colocada. Desde que eu saiba que esses gastos estão sendo classificados corretamente, eu tenho uma boa contabilidade de custos, Tá aí os custos apurados, como é que está a situação atual da empresa, que ela vem tendo, pode ser uma média, pode ser uma situação de hoje, tá? Mas são as informações necessárias para a tomada de decisão. Então, a primeira coisa que eu pedi foi, calcule o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição e a margem de segurança operacional. Então, vocês fazem esses cálculos para realmente tomar a decisão, se você realmente vai aceitar esse pedido ou não, tá? Se é interessante ou não, em função do que o cliente está pedindo. Então, a primeira coisa é saber quanto eu tenho de gasto fixo, está aqui, os R$70.000, Qual é o meu custo variável, a soma aqui dos gastos variáveis, Eu tenho aqui R$180.000, portanto, eu estou gastando R$180.000 para vender 2.000 peças, 2.000 produtos, com este preço de R$150. Então, eu sei que eu tenho um custo variável de R$90. Só um minutinho. Então, eu já tenho, mais algumas informações. Aí que eu preciso saber primeiro, qual é a margem de contribuição? Preço de venda menos os custos variáveis. Então, está lá definida a minha margem de contribuição de R$60 por produto. Isso me dá uma margem em percentual de 40%, que é uma margem muito boa. Meus preços são
são altos em relação ao custo variável, tá? Isso, então, me informa que se eu trabalhar com esse custo fixo de R$ 70.000 e com essa margem de esse custo variável de R$ 90, eu vou ter um ponto de equilíbrio, né, para definir qual que é a minha margem para trabalhar, quanto é que eu posso trabalhar. Então, eu tenho lá um aplicativo no Excel, eu vou abrir aqui para vocês esta apresentação. Vocês devem estar vendo aí uma planilha do Excel e um exemplo de cálculo analisando lucros e precificação. Então, isso aqui era uma planilha com os cálculos embutidos, em que eu colocava através de uma linguagem chamada GTS Node, dentro do meu site que chamava Calculadoria. Eu já parei com esse site porque o custo de manutenção é alto, né, e as pessoas apenas usam e não desenvolvem a consultoria. Então, eu abandonei, mas utilizo essa ferramenta dentro das aulas, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Então, ele já me dá, de uma forma automática, alguns cálculos para saber como apurar os gastos. Então, a ideia é automatizar o processo, né? Como é que a gente apura esse processo aí? Então, eu tenho lá algumas informações que eu coloco e o sistema, a planilha com as suas fórmulas, já me dá uma situação de como é que eu devo trabalhar. Aqui estava, por exemplo, a questão da papelaria e das cópias que eu fiz na aula passada. Então, se eu coloco lá o preço de venda que eu estou praticando atualmente, que no caso deixa eu verificar aqui, R$ 150. Meus custos fixos estão em R$ 70.000. O custo variável unitário, que eu calculei lá, que dava 180.000, dividido por 2, dava R$ 60, né, o custo. Se eu puser uma meta de lucro mensal de 0, tá? Então ele diz o seguinte, olha, você tem que vender 778, você vai ter um faturamento de 116 mil, seus gastos totais vão ser 116 mil, seu lucro é 0. Então, eu tenho aqui uma análise feita de forma automatizada. Esta planilha, ela pode ser disponibilizada para vocês, tá? Se vocês quiserem, tem que pedir mesmo, tá? Para que, eventualmente, vocês possam automatizar alguns cálculos, tá? Os professores de contabilidade de curso não gostam muito disso não, mas eu acho que a gente tem que otimizar as ferramentas que estão disponíveis para a gente, né? Que agilizam o nosso trabalho, auxiliam a gente a fazer isso com vários produtos, vários serviços, né? Mesmo na empresa comercial também, porque às vezes a empresa comercial tem um portfólio de produtos para vender, com preços diferentes, custos diferentes. Então, é possível, né, fazer esse tipo de análise um pouco mais rápida. Isso se não tiver um ERP que faça esse trabalho, tá? Então, tanto eu posso trabalhar aqui com o lucro zero para descobrir o ponto de equilíbrio, como eu posso colocar uma meta de lucro aqui, sei lá, de R$ 10.000, e aí ele vai dizer, ó, você precisa vender 889, teu faturamento vai para tanto, seus gastos irão para tanto, né? Então, vejam como é possível otimizar os cálculos do ponto de equilíbrio, tá? E também eu posso até definir outras
outras formas de trabalhar, né? Se eu puser aqui 300 peças, tá? Os meus 70 mil, né? Meu gasto variável está lá 18, né? Eu precisaria vender a 293, mas eu não posso vender a isso, né? Então vejam como ele me dá informações para que eu tire outras decisões sobre as negociações. Então eu vou voltar lá vou parar essa apresentação da tela, a gente pode voltar depois, inclusive, para conferir exercícios, se vocês quiserem, depende da demanda de vocês. Eu vou parar aqui e vou voltar para a apresentação. Então, eu fiz os cálculos, né? Apurei qual que é meu ponto de equilíbrio, e do ponto de equilíbrio ao que eu estou trabalhando hoje, eu tenho uma margem de segurança de 61%. Então, a ideia é vocês terem, primeiro, a visão analítica dessa situação, dessa DRE que foi colocada aqui. Tá? Em seguida, né, o que a gente examina? A solicitação que o cliente está fazendo é, olha, eu só quero pagar 100, quer dizer, uma redução de R$ 50 no preço de venda, tá? Uma redução de 33% sobre o preço de venda. Então, eu olho, ó, eu tinha aqui uma MSO de 60% e tenho aqui uma margem de contribuição só de 10%. Então, eu tenho que fazer análise, eu aceito ou não aceito esse pedido. Eu acredito que os senhores, a partir dessa análise prévia, os senhores falam assim, não, a gente vai aceitar o pedido. Que todos tenham chegado nesta conclusão. Se não chegaram nessa conclusão, ótimo, vamos tirar as dúvidas. O ideal é isso que aconteça, que a gente tenha dúvida e, pô, teria tomando uma decisão que não está de acordo com a literatura, e por quê? Então, a gente avança nessa análise. Eu não quero aqui corrigir, falar, você fez errado, não é isso. É que vocês entendam o mecanismo, o raciocínio da tomada de decisão. Como vocês, contadores gerenciais, podem auxiliar a tomada de decisão do departamento de vendas, do departamento de marketing ou dos gestores mais acima, tá? Então, o que a gente faz aqui? Uma simulação, né? Então, eu vejo lá, eu tinha toda essa situação que está aqui, descrita, e uma situação incluindo 300 unidades a R$ 100, que me dá uma venda de R$ 30 mil, portanto, eu tenho um acréscimo no faturamento de 330 mil. Meu custo variável, ele vai aumentar, né, nas 300 peças vezes os 90, vai lá para R$ 207 mil, que vai aumentar, então, ainda o meu custeio variável. Veja como ele está igual, ó, proporcional às receitas. E aí eu apuro a margem. Então, eu tenho uma margem de R$ 3 mil. Aumenta, então, 123 mil, tá? E os custos fixos? Como os custos fixos permanecem os mesmos, tá aqui, ó, eu vou ter um aumento de R$ 3 mil no meu resultado final. Veja como eu aumentei o lucro em 3%, em 6% praticamente, por força de aceitar esse tipo de pedido aqui. Lógico que a gente tem que examinar outras questões. Tem que examinar se isso não vai impactar, que outro cliente fique sabendo, né, que a gente abaixou o preço para esse cara e faça a mesma coisa. Ou, eventualmente, esse cliente seja um cliente oportunista, tá, que ele só quer mesmo aproveitar esse tipo de situação, né? Ele sabe que a gente tem uma boa margem no preço de venda, ele sabe que a gente está tendo lucro, então ele vai lá e cutuca a gente. Vejam como eu estou orientando vocês também ao quê? A orientar teu comprador. A ideia é essa. Quando o comprador está correndo atrás de produtos, seja matéria-prima, seja uma mercadoria para revenda, né, ou um serviço que ele está negociando, uma contratação de um serviço, né, ele tem que ser subsidiado também com informações, né? Veja como vocês podem, a partir de uma análise, conhecendo o mercado, conhecendo a variação de preços, né, você pode falar para o comprador, escuta, esse cliente aí não está com um preço alto, ele não está tendo um bom lucro? Ah, provavelmente está. Então faz favor, faz o pedido para ele com desconto.
Pode ser que não dê nada, o cara lá pode nem fazer essas contas que a gente está fazendo aqui, tá? E aí ele vai dizer não. Mas veja como a gente pode, sim, auxiliar a negociação, tanto na área de vendas, como na área de compras. É isso que eu quero colocar para vocês. Como é que a gente, contador, né, pode ajudar os demais gestores, tá, a buscar algum resultado melhor nas operações, tanto de compra como de vendas. Tá? Essa é a ideia. Tá? Não é só apurar custos, apurar resultado. Né? É se posicionar frente às negociações, se posicionar frente à condução dos negócios, auxiliando os demais gestores. Veja como a gente agrega, né, valor para a empresa, aquilo que eu discutia lá atrás, qual é o papel do contador gerencial, né? Agregar valor para a entidade que ele trabalha. Né? Então, essa era a discussão para vocês. Porque isso, gente, vai ser normal no dia a dia das suas empresas. Então, vocês têm que estar preparados para esse tipo de situação. Né? Então, aproveitando que eu mostrei aqui uma ferramenta do Excel, né, que é auxiliar dos cálculos, que automatiza os cálculos, vocês podem eventualmente questionar, não, mas eu podia fazer tal coisa dessa forma, dessa maneira? São os questionamentos que a gente amplia, né, os nossos conhecimentos. Tá? Então, era isso que eu pedi para vocês. Então, quem falou que não, eu aceitaria o produto, ótimo, estou dando os argumentos para isso. Quem falou, não, eu não aceitaria esse pedido, eu estou dando os argumentos para te contestar. E a partir daí você, logicamente, saber como se posicionar diante de um questionamento dentro da empresa, no futuro, quando vocês estiverem qualificados para serem contadores dentro de uma empresa. Né? Então, a questão que eu coloco aqui para vocês é como é que os nossos gestores, aqueles que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia, né, seja dos nossos mais próximos, né, nas empresas, seja nossos amigos, aqueles comentários que a gente ouve, como é que é tomada as decisões, né? Como é que é esse processo de tomada de decisão? Como é que se toma a decisão de preço, do volume que tem que ser produzido, né? De quanto que eu tenho que ter de estoques? Estou falando de estoques assim, aquilo que eu vou ter que para vender. Estoque essencialmente é algo que eu vou vender. Como é que eu tomo a decisão dos estoques de produtos acabados? Como é que eu tomo a decisão dos estoques de insumos, matéria-prima, ou de mercadorias para revendas? Como é que é tomada essa decisão? Né? Como é que se aceita ou não aceita esses pedidos especiais que eu coloquei agora? Como é que isso é feito lá na sua empresa? Como é que você ouviu falar? Como é que você já pode ter discutido isso? Como é que é feita as negociações de compra dos produtos, dos insumos, dos serviços e os custos? Como é que se negocia isso? Com base no quê? Como é que se toma a decisão para contratar serviços ou contratar mão de obra? Então, eu vou pedir para vocês as opiniões pessoais de vocês, tá certo? Antes de entrar dentro do Moodle, para vocês me responderem essas questões, eu vou voltar na análise CVL, tá? Mas vou voltar para o Excel e mostrar para vocês algumas ferramentas. Veja bem, essa aqui não é uma aula de Excel. Eu estou mostrando para vocês que existem ferramentas. Professor, Oi. Desculpa te cortar. Pode interromper a hora que você quiser. Não, beleza. É que o senhor falou do Moodle. Ontem, que foi domingo, eu respondi essas questões que eu estudei sobre a previsão de demanda que o senhor mandou, né? Sim. Só que eu estou vendo hoje aqui, agora, sumiu todas as questões que eu respondi. Só tá a questão em branco agora. Todas as respostas sumiu minha. O senhor chegou a ver, não? Eu vi e respondi. Então, se o senhor abrir lá de novo, pelo menos para mim aqui, não aparece mais para mim minhas respostas. Tá ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui. Oi? Quem? A minha também não está aparecendo as perguntas mais. Tem alguma coisa que eu preciso olhar o que está acontecendo, tá certo? A gente vai voltar, eu vou abrir o Moodle, a gente vai fazer junto. Fazer isso que eu estou pedindo aqui, todos juntos, passo a passo. Antes de ir para lá, o que eu quero é o seguinte, como a gente toma decisão, vocês vão dizer suas opiniões. Antes de vocês colocarem suas opiniões, de como é que é tomada a decisão, como é o processo decisório, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta, tá? Dentro do Excel, de uma automatização de cálculo,
tá? Que auxilia, tá? A você ter mais informação para tomar de decisão. Essa é a ideia. A ideia aqui não é ensinar o Excel. A ideia aqui é que vocês conheçam a ferramenta. O ideal é que o ERP, o Sistema Integrado de Contabilidade, de Gestão que é adotado pela empresa, já tenha isso lá dentro do menu, né? Basta uma configuração e que faça isso para vocês de uma maneira rápida, automatizada, que facilita muito a tomada de decisão. Mas se não tiver, você, contador gerencial, pode desenvolver essas ferramentas, elas estão disponíveis. Existem centenas de sites ensinando isso. E é curioso como pouca gente tem conhecimento. Isso não é bom, né? Mas está disponível. O Excel é uma ferramenta excepcional. Apesar de muitas críticas que se tem contra ela, principalmente do pessoal da área de exatas, né, que diz que ele tem alguns bugs, que tem algumas divergências quando comparados com outras ferramentas mais robustas, todavia, é uma ferramenta que está disponível e deve ser utilizada. Então, é por isso que eu quero voltar aqui. Então, eu vou parar aqui e vou voltar na apresentação, vou compartilhar, então, a planilha. Eu vou colocar essa planilha para vocês. Alguns de vocês, eu tinha pedido a opinião no e-mail, falou, posso ou não posso colocar isso previamente? Ninguém respondeu, tá? Então, eu não coloquei. Mas estava lá a pergunta, perguntando se vocês queriam ou não queriam que eu disponibilizasse a planilha. Não havendo a resposta, não coloquei, depois a gente vai colocar para vocês estudarem. Então, ela eu acredito que vocês devem estar vendo aí, eu já tinha encaminhado ela com essa simulação do gráfico, do ponto de equilíbrio, apenas para vocês tomarem conhecimento da análise gráfica, tá? E agora eu estou adicionando mais algumas planilhas, tá? Para se fazer alguns cálculos automatizados, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma situação hipotética, vejam como está descrito aqui, eu espero que vocês estejam vendo o gráfico, o arquivo do Excel, simulações do gráfico do ponto de equilíbrio FCA 2020. Vocês estão vendo? Sim. Tá vendo? Ó, se um estiver vendo, os outros têm que estar vendo também, correto? Sim, tá todo mundo vendo. Ótimo. Então tem lá, ó, descrição da situação hipotética prevista no orçamento, vejam só, eu já falo aqui do planejamento estratégico, eu já falo de orçamento, ou no levantamento de dados históricos. Quer dizer, o que eu fiz ontem já é um dado histórico, então eu posso pegar ele e utilizar. Ou uma previsão, né? Eu vou vender um produto ou um serviço X por R$40, tá? Minha estimativa de venda, ou o que está acontecendo agora, tá? 50 peças. Tá? Isso me dá uma receita, um cálculo, né, automático. Tá? E aí, logicamente, eu busco nos sistemas, nos meus controles, nos meus levantamentos, qual é o custo variável unitário. Está ali, R$12. Tá? Então, eu sei que, nesse nível de 50 peças, eu vou ter tá vendo a fórmula aqui, eu vou ter um gasto variável de 600. Quais são meus custos fixos? Aluguel, água, luz, telefone, tudo aquilo que realmente gasta todo mês, independentemente de produzir ou vender. Está lá os R$1.200. Né? Então, nessa situação estimada aqui, eu tenho uma informação de que é um resultado, um lucro, tá? Como vocês quiserem chamar, de R$200. Então, a ideia é, como é que eu otimizo cálculos sobre isso daqui em diferentes cenários, em diferentes situações. Então, o que eu estou falando? De algo futuro, cenário, que a gente chama isso de hipóteses. Pode acontecer, né? Simulação. Então, eu tenho dentro do Excel uma aba chamada Dados. Então, lá em cima está escrito Dados. Dentro do Dados, eu tenho um monte de ferramentas. Então, a gente vai ali, ó, teste de hipótese. Então, eu estou vendo aqui, ó, na aba Dados, clique em teste de hipótese, atingir meta. Teste de hipótese. Atingir meta. Em inglês é goal seek. Procure um objetivo, atinja uma meta. Né? Então, eu vou atingir a meta, ele vai me abrir uma tela de diálogo, né?
em que eu quero definir qual é a cédula que eu quero buscar uma solução. Então, eu posso escolher aqui, ó, é a célula B8, que são os lucros, né? Se eu colocar 0 nessa célula, ele vai me dizer o quê? Qual é o ponto de equilíbrio, tá? Mas o que eu tenho que mudar? A quantidade de vendas. Então, eu vou lá na célula quantidade vendida, qual é o número de coisas que eu preciso vender para atingir uma determinada meta. Então, aparece ali, ó, eu coloquei uma figura para auxiliar vocês no desenvolvimento da ferramenta. Então, se está B8, tá, para um valor 0, alternando a célula, a quantidade. Peço para ele, faz para mim um cálculo aí. Nossa, ele fez uma cálcula maluca. Ó. Chegou lá e disse assim, ó, você tem que vender 42 ou 43 peças, e aí, consequentemente, seu lucro será 0. Ó, que ótimo. Fiz algumas coisas. Então, veja como eu otimizei os meus cálculos e eu posso fazer, então, a qualquer momento, outras simulações. Tá? Essa é a ideia do atingir uma meta. Isso só para verificar o ponto de equilíbrio, certo? Então, ele falou, tá aí, você atingiu? Tá ok, tá aí esse status aí. Mas eu posso colocar que eu quero ter um lucro nesse negócio aqui, né, um pouco maior. Não, eu quero ter pelo menos R$500 de lucro. Veja como eu estou definindo uma outra meta para ele. Então, ele vai falar para ele assim, então calcula para mim se eu quiser R$500 de lucro. Ah, não, eu coloquei 400, desculpa aqui, gente, é esse aqui, ó. Coloquei uma meta de 400, certo? Então, veja, eu vou fazer a mesma coisa para buscar um novo cálculo. Então, eu posso fazer fazendo simulações em que eu adiciono, tá, o que eu quero saber. E ele tem que dizer para mim, ó, eu vou fazer essas contas para você e vou atingir uma meta. Então, novamente, teste de hipótese. Atingir meta. Célula dos lucros. Eu quero alcançar R$400. Tá? Alternando qual a célula? A quantidade vendida. Não vou mexer no preço. Então, eu digo, eu quero que você alterne a quantidade vendida. B3. Ok? Ok. O que ele vai ter que me responder? Eita, fiz alguma lambança aqui, peraí. Eu apaguei a fórmula dessa porcaria. Deixa eu mudar aqui. Essa planilha o senhor disponibilizou no Moodle? Oi? Essa apresentação o senhor disponibilizou no Moodle? Não, você está falando dessa planilha Excel? Essa planilha. Não disponibilizei. Se você olhar o e-mail, eu perguntei se vocês queriam ou não. Entendi. Eu tô achando interessante, professor. Se o senhor puder mandar para nós ou para mim, se ninguém quiser. Manda para quem pedir. Aí eu agradeço aí. Manda para quem pedir. Então, alternando a célula... Envia no e-mail, professor, é mais fácil. Tá ótimo. No meio da sala. Não, no meio da sala não. Vou mandar para as pessoas que pedirem. Tem gente que não está participando Então me manda, por favor. E ainda vem me criticar. Então eu faço os cálculos aqui, ele diz, olha, para você alcançar uma meta de 400, você tem que vender 50. Tá? Vejam como eu vou fazendo simulações, tá, para atingir uma determinada meta. Né? Então eu tenho que ir fazendo determinadas, eu posso fazer várias contas, né? E nessas simulações, para quê? Para tomar decisão. A ideia é essa. E se o vendedor falar, não, mas peraí, a gente não consegue vender 50 peças. Eu tenho que, talvez, alterar o preço. Não, mas eu quero ter um aumento de lucro com o preço. Então, eu mudo a minha célula. Eu vou fazendo alterações aqui. Né? Vou lá, teste de hipótese. Atingir meta. Qual a célula que eu quero alcançar? Então, é sempre o seguinte. É a célula que calcula os lucros. Né? Então, está lá... os R$400 aqui, C18. Né? Qual o valor que eu quero? Eu quero R$400. Perfeito. Alterando qual a célula? Aí eu vou dizer, não, eu quero que muda o preço. A célula que está o preço. Então ele vai fazer as contas necessárias para isso.
tá? O valor de destino 400, ele diz, ó, não é mais 40, é 44 para você vender 50 peças. Só com 44. Nesse nível, é que você vai ter um lucro de 400. Então, é uma ferramenta, né, que auxilia muito isso. Por que que ela é importante? Então, dentro da contabilidade gerencial, eu coloquei lá para vocês que existe uma outra situação que se chama target costing, o custeio meta. Olha só a pergunta que eu faço aqui em lilás. Supondo que o preço máximo de mercado para a venda do produto seja 39. Olha só. Eu não consigo nem vender naquela simulação de 40 e 44, você esquece. Tá? Os vendedores falam para você, olha, o preço do mercado aí é 39, não dá para a gente vender mais do que isso, não. Tá bom. Só que, nesse caso, eu tenho um custo fixo que está lá, eu não tenho como reduzir esse custo fixo. Onde eu vou buscar uma solução? Na redução do custo variável unitário. Então, qual é o custo máximo que eu tenho dentro do variável? A mesma situação eu vou criar aqui. Tá? Lógico, eu estou tendo essa meta de 400. Ok? Isso que eu estou buscando aqui, porque eu acho que é o mínimo que eu tenho de remuneração pelo investimento, né, pelo risco que eu estou correndo. Então, novamente, eu vou lá no teste de hipóteses, atingir meta. O que eu vou buscar? Definir a célula. Qual o lucro de 400, né? Célula tal, 400. Alternando a célula custo variável unitário. Então ele diz, meu amigo, a partir de agora você quer realmente vender a 39, 50 peças, cobrir esse custo fixo, ter esse lucro, você tem que pagar no máximo de custo variável R$7. Senão você não vai conseguir fechar o negócio. Ah, mas esse custo variável é impossível, nenhum mercado me dá essa situação. Aí você se pergunta, veja como eu faço uma análise de eficiência. Por que então o mercado está trabalhando com 39? Então eu tenho ou um custo fixo alto, ou eu não sou um bom gestor dos meus custos variáveis. Então tem alguma coisa errada na minha empresa. Ou o mercado está enviesado e trabalhando com um preço de liquidação, tá? Em que as empresas talvez não estejam nem buscando resultados. Quer dizer, se eu praticar esse preço, eu estou dizendo para mim mesmo, eu vou quebrar. Né? Não tem como eu conseguir manter esse preço. O mercado está enviesado. O mercado está depreciado. Sai fora desse mercado. Esquece esse produto ou serviço. Né? Ou olhando para dentro. Por isso que a análise SWOT é fundamental, né? Que a gente olha para dentro e fala, não, mas eu tenho um custo fixo alto. Eu preciso criticar, então, porque talvez as outras empresas não tenham esse mesmo custo. Talvez esse custo unitário de 12, que estava sendo praticado, é o custo mesmo, não tem como falar para ir para 7. Veja como eu tomo uma série de decisões. E, em último caso, né, o que eu vou fazer? Eu olho para cá. Então, se eu colocar aqui 0, vejam só, se eu colocar aqui 0, 10 hipóteses, atingir meta. Então, a célula lucra, eu vou alternar para o valor 0. Quanto é que deve ser o meu custo variável dessa célula aqui? Olha que curioso. Posso pagar até mais. Vejam como eu tenho uma outra informação aqui. Vejam como cobre os meus gastos. Eu poderia pagar mais. Pago 12, poderia pagar 15. Vejam como eu tomo outras decisões. Eu mudo as minhas alternativas. Né? A minha margem, a partir daí eu tenho MSO, eu tenho alavancagem, eu sei o que eu posso tomar de decisão. Né? Podemos sim praticar os R$39. Porque eu tenho uma margem de 3, enquanto eu estiver pagando 12. Aí, se esse preço for subindo, pode, até 15. Fora disso, você não vai negociar. Isso desde que me interesse vender essas 50 peças a R$39 para minha clientela, né? Uma clientela específica que eu pretendo ter a fidelidade dela, a manutenção dela, né? Em que ele me agregue, talvez, no futuro, mais valor pela confiabilidade, pela fidelidade. Veja como eu tomo uma série de decisões fazendo esse tipo de análise, né? E aqui, eu faço uma outra questão.
qual seria o custo fixo máximo que eu deveria ter, mantido essas outras circunstâncias aqui? Então, eu faço a mesma coisa, só que eu peço para ele me dizer quanto que deveria ser o custo fixo. Ele faz para minha conta. Porque eu determinei um lucro de 400. Né? Ele vai, olha, você no máximo pode ter um custo fixo de 950. Mas eu tenho de 1.200, o que está acontecendo? Qual que é o meu problema? Vamos lá olhar esses gastos. Será que eles estão fora do mercado? Será que eles são inadequados? Veja como eu faço gestão, crítica e gestão. Né? Pode ser que isso aqui seja impossível de reduzir, mas eu tenho a informação. Né? Por isso é que está dentro dessa figura chamada custeio-meta, que foi é uma filosofia praticamente de gestão. Né? Foi desenvolvida no Japão, pela Toyota, em que ela falou o seguinte: nós queremos entrar no mercado com um carro X, né? E nós queremos ser o preço mais baixo desse nicho de mercado. Então, se o preço do mercado era 100, nós vamos vender por 99. Como é que a gente vai fazer isso? A partir desses 99, eles foram dissecando todos esses gastos, foram buscando alternativas para chegar no custo máximo e ter realmente um determinado lucro. Essa filosofia da Toyota, lá nos anos 70, até hoje ela é aplicada em muitas empresas. E no Brasil, muitas empresas também já adotaram isso. Tá? O custeio-meta. Então, a ideia é que vocês possibilitem mais uma ferramenta de análise. Tá? Então, tem aqui o roteiro, gente. Ó, isso que eu quero que vocês percebam. Ó. Tá aqui o roteiro, como é que vocês devem seguir, o que vai aparecer. Está vendo a figura aqui do lado? Façam isso e façam as simulações. Né? De repente, na sua empresa, vocês têm um produto que, não sei se vocês lembram, não sei se vocês viram isso em empreendedorismo, que é a análise BCG, análise do Boston Consulting Group, em que ele qualifica os produtos de 4 produtos, né? Faz uma matriz de 4 produtos. Nós, a gente tem o tal da vaca leiteira. O que é a vaca leiteira? É aquele produto que vende, né? Que garante a sustentabilidade da empresa. Tem os abacaxis, tem os outros lá, mas... Então, se você olhar esse produto e fizer uma análise dele, talvez você tenha outros insights sobre a gestão. E talvez isso também dê para vocês algum diferencial dentro da empresa, para que vocês se coloquem lá como auxiliares realmente da contabilidade, da controladoria, né? Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, depois vocês dão uma olhada, tirem algumas dúvidas. A outra ferramenta, que é importantíssima dentro do Excel, tá? É o Solver. Tá? Então eu vou pegar aqui uma questão que nós fizemos em sala de aula. Aqui eu fiz como um exemplo de qual que é o mix de produtos dessa empresa. E nós utilizamos lá uma metodologia, tá, de média ponderada. Né, nós atribuímos uma ponderação, um peso, de acordo com o mix de vendas para os produtos. Tá? Então a gente fez lá os cálculos e chegamos no qual que seria o mix de produto, né? A, B e C. Não sei se vocês se lembram, a gente pode abrir aqui os slides, se vocês não lembrarem. Essa figura é colada do slide que está lá na aula anterior. Né? Então, tá no dia 11, vocês vão dar uma olhadinha. Então, eu tenho essa situação. Okay? Nós fizemos por média ponderada da margem de contribuição. Então, em função disso, nós colocamos aqui o custo e como é que a gente chegaria ao ponto de equilíbrio, né, o zero, tá, dentro daquela metodologia. Ela tanto está no slide como está também no texto ponto de equilíbrio. Lá no ponto de equilíbrio eu tenho a questão do posto de gasolina. Diesel, álcool e gasolina sendo vendidos. Tá? Então tem os dois exemplos. Então o que acontece? A ideia é fazer o uso do Solver. Tá? O Solver é uma ferramenta de otimização. Tá? Ela não é uma ferramenta estatística, é uma ferramenta de cálculo que faz iteração de dados. Ele faz 1000 iterações.
Se vocês pegarem um aplicativo chamado Stat, um aplicativo chamado R, ele faz 10.000 iterações. Você vê a capacidade de processamento desses aplicativos estatísticos. Lá na pós-graduação, no meu mestrado, eu só podia usar o R. Só que o R é tudo em inglês, não vou ficar desenvolvendo isso aqui, porque dá muito trabalho. Então, eu tenho essa situação em que eu vou fazer o seguinte, olha, se eu vendesse só um produto, vejam só, estou colocando aquela situação lá, se eu vendesse um produto, os mesmos valores, custo variável, custo fixo, está tudo aqui. Eu teria um prejuízo de R$39.000. Então, ó, hipoteticamente, se vendesse apenas uma unidade de cada produto, né, eu teria esse faturamento, esse custo, e eu teria esse prejuízo de R$39.000. Então, o que eu quero? Vou pedir para o Excel, através da ferramenta Solver, tá, que diga para mim o seguinte, não, olha, eu preciso de uma informação melhor. Qual é o quanto eu preciso vender em litros, não mais de um, né, para que eu consiga empatar aí o custo fixo, né? Então, a meta do lucro é 0. Tá? Mantida todas as outras condições, ele vai me responder qual é a quantidade que eu devo vender. Ele vai otimizar a resposta. Então, quando a gente abre lá o Solver, vai aparecer para a gente esta figura aqui, tá? Solver, tá dentro aqui no final, ó, né? Eu tenho que definir os parâmetros, né? Qual é o objetivo, o que eu quero alcançar. Então, eu digo para ele, eu quero alcançar o lucro tal. Então, eu quero qual? Quero alcançar nessa célula objetivo este lucro, valor de X, 0. Alterando quais células? Eu digo para ele, vejam só, não é uma célula que tem uma fórmula. São todas as células das quantidades de cada produto. Veja como ela vai aqui, ó, de E para cá. Então, a ideia do Solver é que ele faça a interação de todas essas células que estão aqui, chamadas células variáveis, uma por uma, para chegar no melhor valor, que vai empatar com o objetivo aqui, a célula objetiva 0. Então, vamos fazer uma simulação aqui para vocês verem. Eu tenho, são as informações aqui em cima, 1, tá? Tá aqui. Então, eu tenho um prejuízo de 39.000. Ok, então eu vou lá. Solver. Solver é um add-in, ou seja, ele não está no Excel liberado. Você tem que ir dentro das opções do Excel, lá no começo. Então, você vai lá em Arquivo, Opções, Suplemento. E aí, dentro do suplemento, tem um monte de coisa que você pode escolher. Você vai escolher lá, Solver, vai pedir para ele entrar, né? Lá nas opções, tá? Na internet tem vários tutoriais ensinando a fazer isso. Então, você inclui esta ferramenta dentro do Excel e ele fica lá disponível para vocês, ó. Solver. Aí aparece essa caixa de diálogo. Você tem que definir, então, qual que é o objetivo, né? O objetivo é o lucro que está dentro desta, aqui embaixo, 60.000, 40.000, babá. Não, onde é que está o 0000? Aqui. Então, eu vou lá em cima, onde está aqui, ó, está 1, está me dando um prejuízo X, tá? Então, essa aqui é a minha célula. Quanto é que você quer aqui? Eu quero o valor 0. O que significa 0? Ponto de equilíbrio. Né? Quais as células que eu quero que você vá encontrar a resposta para mim? Então, eu vou buscar a quantidade. É que ele está pulando aqui, gente, porque eu estava fazendo os cálculos. Então, eu quero isso aqui, ó. Que você me diga quanto que eu tenho que vender do produto A, B ou C. Ele vai considerar o custo variável de cada uma delas, a margem de contribuição, de forma automática. Tá? Vejam só. Eu tenho aqui um quadro dizendo o seguinte: quais são as restrições que você tem nesse modelo?
eu não vou colocar nenhuma, tá? Porque não estou dizendo aqui que há restrições. Existem, mas eu não vou colocar. Não, simplesmente faça isso para mim. Calcula de uma forma, uma forma de pesquisar, tem 3 formas de pesquisar, certo? Você pode alterá-las, tá? O que é recomendado, né? São problemas suaves, deixa no não linear, tá? Se for um problema mais complexo, quando eu tenho restrições, eu tenho que saber escrever a restrição, ela não é fácil, você tem que estudar bastante isso daqui, tá? Porque quando você diz a célula X vai ter uma restrição, ela tem que ser menor ou igual, maior ou menor, ela tem que ser inteira, binária, diferente, é uma restrição, pá! Não é o caso que a gente vai fazer aqui, certo? Nós não vamos incluir restrição. Na área de planejamento da produção, é complexo, e é necessário utilizar isso. Então, vamos lá, o que você vai me dizer? Resolve isso daí para mim? Vejam, o que eu tenho aqui, gente, ó, 1, com prejuízo de 39. Resolve para mim? Opa, eu encontrei uma solução. Você aceita? Aceito. Ok. O que ele diz para mim? Você tem que vender 642 litros, ou produtos do A, do B e do C. Consequentemente, isso vai te dar uma margem de contribuição, um resultado, que será suficiente para cobrir o custo fixo e esses custos variáveis e vai ter um resultado zero. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, 600, 700 e 1.000. Olha quanto nós chegamos no exercício lá. 600, 600 e 1.875. Estão divergentes, estão diferentes. Por quê? Porque o Excel otimiza aquilo que dá mais margem. Essa é a ideia do Excel, de fazer isso daí. Tá? Onde é que você vai buscar a melhor solução? Então, ele faz os cálculos para a gente, dentro de uma determinada situação, é lógico. Isso aqui não é uma decisão, gente. Isso aqui é uma informação. O que você vai fazer agora? Pessoal de vendas, eu consigo vender tantos itens do A, tantos itens do B, tantos itens do C? Aí o pessoal de vendas fala, não, a gente consegue. Então, ótimo. Essas passam a ser as nossas metas do mês. Isso é definido, logicamente, não pelo contador gerencial, tá? Isso é definido pela gestão de vendas ou por uma gestão mais superior, pela diretoria, pela presidência. Mas você tem condição de dar informação melhor para eles, utilizando uma ferramenta. Isso aqui 3 produtos, eu posso colocar aqui até 10 produtos, gente. Né? Por isso que eu preciso saber também o que é relevante. Quais são os principais produtos de venda da empresa. É isso que eu coloco ali. Tá? Produtos de pouca representatividade ou relevância, eu nem vou fazer esse tipo de análise, porque é isso aqui que realmente importa para a tomada de decisão. E o Solver, ele tem várias soluções, né? Na medida em que eu coloco, por exemplo, não, em vez de 0, eu quero um lucro de 40 mil. Vejam, eu vou dar mais uma informação para ele. Não vai ser mais 0 aqui, vai ser 40. Tá? Ou, no caso, 60. Tá? E aí eu posso, inclusive, mudar. Mantido essas condições aqui que o pessoal diz que vende, tá? Mas eu quero 60 mil. Qual seria o preço que eu deveria praticar? Olha só a pergunta que eu estou fazendo. Então, o que eu vou alterar? Esta linha de cima. Em vez de alterar aqui, que ela vai se manter, eu vou alterar essa linha de cima. Ele já disse para mim, você tem que aumentar 15 centavos no A, você tem que aumentar 36 centavos no B, você tem que alterar muito mais, tá? Para R$40 lá no produto C. Ele fez isso por quê? Porque ele está olhando qual é a margem de contribuição. Quem tem menos margem tem que aumentar o preço. Veja como ele faz para a gente, ele dá a resposta para a gente da otimização. É evidente que você fez esse cálculo aqui, você vai chegar para os vendedores, os caras vão falar, esquece, ninguém vai comprar essa bagaça por R$40. Então, veja, passa a ser uma restrição. Se eu colocar essa restrição aqui, de que o preço do item C não pode superar, por exemplo,
R$ 38, ele vai considerar isso, vai alterar, certo? Toda essa coisa. Então, ele vai fazer, não, então você vai vender mais desses outros produtos para compensar e me dar esse lucro de 60. Vejam como eu tomo decisões de precificação com base nos impactos que eu tenho entre os produtos. Esta é a função da otimização do solver. Então, é uma ferramenta que eu recomendo que os senhores desenvolvam. A minha ideia é que isso estivesse colocado dentro de uma disciplina de gestão de dados, de análise estatística de dados, né, que eu coloquei isso para a faculdade admitiu que isso é importante, eu trouxe para subsidiar essa proposta estudos americanos sobre a necessidade do contador gerencial dominar a estatística, com muito mais ênfase, tá? Dominar o Excel, tá? Para que ele se coloque como alguém que subsidia o processo decisório de uma forma mais eficaz. Inclusive, hoje eu tive a resposta, tá, daquilo que eu apresentei para vocês na aula retrasada, em que a faculdade vai disponibilizar o curso livre sobre gestão de dados para decisões financeiras. Excluir a palavra dados contábeis, porque senão poderia afastar aí um público-alvo desse curso livre. E é justamente o que eu estou falando para vocês agora, é o que eu vou colocar lá, dentro desse curso livre. Foi aprovado, agora só falta verificar quando vai ser a data, essas coisas aí. Então, é importante que vocês percebam que a gente tem que desenvolver ferramentas que nos agilizem o nosso trabalho, que nos dão mais informações e que possibilitem a gente agregar valor no processo decisório. Tá? Então, vejam como, utilizando a ferramenta correta, eu tenho condição de desenvolver um pouco mais a função do contador gerencial. Então, aqui eu ainda falo um pouco sobre imagem de segurança. E eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta, tá? Que a gente vai, logicamente, desenvolver um pouco mais ao longo do curso, principalmente na hora que a gente estiver falando de previsão de vendas, que é a próxima matéria. Eu tenho, dentro do Excel, uma ferramenta muito importante, tá? Que é elaborar uma função de custos, uma equação. Tá? No caso, uma equação de reta. Tá? Então é o seguinte, tenho aqui quantas unidades foram produzidas de um determinado produto, tá? Poderia ser quantas unidades eu vendi de um determinado produto, tá aqui. Historicamente, dados históricos do ano de 2019. Né? Então ele diz o seguinte, durante esse período lá, eu vou lá no livro Razão, né, da contabilidade, ou vou no CRM, ou vou em levantamentos, tá, que às vezes a empresa não tem o controle, e quanto custou essas unidades que eu vendi, que eu produzi. Está aqui os custos, né? Estão aqui. E eu faço o quê? Por favor, no Excel, mostra para mim isso de forma gráfica. Eu seleciono, então, estas informações que estão aqui, né, para que ele me diga o que acontece. Ao selecionar, eu vou lá e falo assim, meu amigo, insere aí para mim, ó, inserir gráficos recomendados. Eu não sei qual que é, o Excel fala para mim. Ele fala. E, ó, você pode usar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Você pode usar qualquer um deles. Não. Quero o gráfico de dispersão. Ele mostra como é que estão relacionadas essas duas variáveis. Veja como elas são parecidas no gráfico, segue uma tendência, né? É óbvio, né? Parece ser óbvio. Então, quando eu faço isso, eu vou cancelar aqui, ele me mostra o gráfico e como elas estão relacionadas. E aí eu digo para ele, tá bom, você fez para mim tudo isso daqui, eu queria que você me fizesse mais uma coisinha só. Clico lá com o esquerdo, me formata a linha de tendência. Eu digo, então, você quer uma linha linear? Eu quero uma linha linear. Tá? Eu quero que você diga o que está acontecendo. E, por favor, olha aqui embaixo, previsão, avança 2 períodos. Então, eu estou em dezembro de 2019. Vai para janeiro e fevereiro de 2020. E o Excel faz isso para mim.
Ele faz porque quando eu pedi para ele fazer a linha de tendência, ele descreveu como é que essa linha anda, através de uma fórmula. Tá? O Y, que é essa coluna, vai variando de acordo com o que está no X. Então ele vai me fazendo uma série de questões. Faz outras, me dá outras informações aqui, que eu não vou abordar, mas são importantes. Tá? Quero que apenas vocês percebam que a partir desse tipo de situação que o Excel me fornece, tá? Eu tenho a condição de prever o que vai acontecer em 2 períodos seguintes. Então eu vou aqui, ó, 2,0. Faça isso para mim. Ele não fez, né? Desgraçado. Vai fazer. Avançar 2 períodos. Não vai recuar 2 períodos não, Cacilda. Opa, o que ele fez agora? Uma mudança aqui. Vou pôr uma cor preta nesse negócio e vou aumentar o... Bom, ele desenhou para mim, eu vou tirar daqui, uma outra fórmula, um outro cálculo me dizendo o que está acontecendo. Tá? A partir daí eu tenho outras informações que eu vou tirando. Olha quanta coisa ele faz. Ó. Qual é a série de dispersão de tudo isso daqui. Faça isso para mim, pelo amor de Deus. Foi lá e fez a fórmula para mim. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui para vocês verem melhor. Então eu sei o seguinte, que a partir do que ele descobriu aqui para mim, tá? Eu sei que dentro desses custos eu tenho uma parcela variável e uma parcela fixa. Ele disse para mim o seguinte, olha, o custo dentro de cada mês, custo fixo, 1.622. E a variação, tá, foi de 1,73. Então, cada vez que eu tiver uma variação do item que está no X, vezes 1,79, mais 1.622, vai me dar o custo total de uma produção. Quer dizer, que se eu tiver uma previsão de venda para o mês de janeiro de 2.000 peças, ao colocar as 2.000 peças, ele vai dizer, olha, 2.000 peças vai te custar tanto. 2.500 peças vai te custar X. A ideia é que ele te forneça uma previsão. Então, para isso que existe este gráfico de dispersão, que a gente utiliza para definir uma conta básica. Tá? Então, a gente vai utilizar isso daqui com mais profundidade dentro da previsão de vendas. Ainda dentro das ferramentas que o Excel oferece para a gente, em dados, eu vou lá na análise de dados e peço para ele uma estatística dessa situação que eu descrevi aqui, né, em que ele tem que me mostrar se existe ou não existe correlação. Tá? Então, ele pode me fazer N análises e colocar isso para mim. Se tem a estatística de regressão. Quando eu peço tudo isso para ele, ele me vem com um monte de respostas aqui. Tá? E essas respostas, quem domina, gente, é o pessoal de estatística. Mas eu sei que, à medida em que eu aprendo a fazer isso, ele está dizendo aqui, ó, unidades produzidas, 1.700, a intersecção, 1.622, tá? Então, esses dados que estão aqui, ó, é o que ele colocou dentro da equação, a função de custos, em que isso me possibilita simular
uma situação futura. Tá? Nos próximos 2 ou 3 períodos, 4 períodos, ele vai poder fazer uma simulação aqui. A ideia é que vocês encontrem uma tendência ou um padrão do comportamento dos dados e, a partir daí, façam aquela inferência. Nós estamos falando aqui de análise estatística. A função regressão e correlação se diz respeito a inferir. Estatística inferencial. Então, hoje, eu acredito que o contador que não dominar essas ferramentas vai ter muita dificuldade no futuro. Uma vez que a gente sabe que todas as tarefas, as rotinas contábeis estão sendo absorvidas pela máquina, né, pela inteligência artificial, pelo aprendizado de máquina, vai sobrar para o contador o quê? A tomada de decisão, né, a condução, né, as qualificações soft, né, que é a gestão mesmo dos negócios, que é participar do processo decisório. Muita gente, quando questiona isso, fala que não. Mas eu estou alertando vocês, tá? Que a gente tem que começar a dominar esse tipo de ferramenta para tomar decisão, né? Então, vejam só, a partir de tudo isso que eu coloquei para vocês, vamos voltar lá nas nossas questões. Eu vou parar a apresentação. E vamos voltar para as questões, né? Como é que os gestores das empresas que vocês conhecem, onde vocês já trabalharam, pode ser até o bar da esquina, a lanchonete, uma indústria, uma prestadora de serviço. Como é que esses gestores dentro da empresa tomam as decisões de preço, qual é o volume que tem que ser produzido de bens ou serviços, ou o volume de negócios que tem que ser alcançado nas empresas mercantis, né, comerciais? Como é que se decide a formação de estoques? Como é que é tomada a decisão dos pedidos especiais nas negociações, né? Como é que é feita essas negociações de compra e custos? O que vocês ouviram falar? Eu estou pedindo aqui, gente, ó, opiniões pessoais, certo? Então, basicamente isso é que eu gostaria de ouvir de vocês. O processo, então eu vou voltar lá, eu vou abrir a janela do Moodle. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir o que está acontecendo. Então, eu estou abrindo aqui a janela do Moodle, dentro da contabilidade gerencial, né? Link do dia 18 de maio. Mix de produtos e especificação usando Excel, tá? Então, também lembrar que tem aquela outra planilha de cálculo do ponto de equilíbrio e da precificação e do markup. Tá? Então, são várias planilhas que eu tinha dentro do meu site de consultoria, em que eu vou disponibilizar para vocês, né? Então, o fórum está aqui, ó. Gostaria que vocês abrissem uma outra guia do seu navegador, entrassem dentro do Moodle, selecionassem a disciplina, dia 18 de maio, dentro do dia 18 de maio, escolhessem aqui o previsão da demanda e previsão de vendas, né? Então, dentro da previsão da demanda e previsão de vendas, eu vou fazer as perguntas. Então, tem aqui 3 tópicos, vocês podem adicionar tópicos, né? Não esqueçam de colocar isso aqui, ó, assinar, tá? Então, como é que os gestores tomam decisões de preço, volume, produção, formação, aceitação de pedidos, opiniões pessoais? Tá aqui, ó, reiterando o que eu pedi para vocês. Vocês vão no link, responder. Vai abrir o espaço para vocês responderem. Vocês vão colocar sua opinião, né? Ou seja, aquilo que vocês acham. Eu acho que
As decisões são tomadas depois de muita discussão. Veja como é uma opinião, né? Professor, Oi. desculpa te interromper novamente, só que eu não assimilei o que você falou na minha resposta quando eu falei com o senhor, que eu já respondi isso daí e sumiu tudo. O que o senhor iria verificar? Vamos verificar, vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. Tá? Eu só quero dar o passo a passo. Porque assim, a minha preocupação como é muito conteúdo de todas as matérias, é normal isso, sobre a parte metodológica, se vale ponto, eu corro o risco de ser prejudicado porque sumiu tudo. Estou meio inseguro, para falar a verdade, com essa ferramenta. Deixa eu deixar isso já claro para vocês, e que eu já posicionei lá atrás. Eu não vou prejudicar ninguém por causa desses problemas aqui. Ah, beleza, professor, beleza. Obrigado. Tá? Inclusive, eu recebi um e-mail, né, um e-mail de orientação, de que nós devemos fazer a prova para comprovar junto ao MEC que nós fizemos a prova. Só que eu falei, peraí, lá fora vocês não disseram para a gente está numa fase de adaptação, em que muitos alunos não dominam a ferramenta, que a gente poderia ter alternativas de avaliação. Eu coloquei isso, tá? Aí o pessoal falou, não, tudo bem, o problema é que nós temos que comprovar que os alunos foram avaliados. Não basta simplesmente você dizer que tem avaliação, tem que comprovar isso. Então eu estou vendo aqui como é que eu vou fazer isso. Muito provavelmente, a minha ideia é disponibilizar o questionário pelo e-mail, essa é a minha ideia, para vocês fazerem algumas questões, depois vocês vão dentro do Moodle, né? Porque quando a gente coloca questionário para fazer avaliação, tem que ter data de hora de início e data de hora fim. Não tem esse negócio de deixar aberto para ficar lá o tempo que isso não é prova, né? Então, eu teria que tomar esses cuidados. Tá? Eu não vou prejudicar ninguém por causa do problema que a gente tem de uma adaptação no meio de um semestre, né? Depois que iniciou as aulas, mudar toda a metodologia e em função das dificuldades, dos problemas que a gente teve, prejudicar. Isso é absurdo, não cabe. Tá? Por isso que eu falei, ó, nós temos atividades, muita gente já me mandou as atividades. Tá? A questão do fórum, por que eu coloquei lá que ia valer meio ponto cada participação do fórum, que dariam 2 pontos além das atividades? Porque é exigido pela faculdade que o fórum ocorra em todas as aulas, que é a única maneira de provar que o aluno assistiu à aula, participou da aula, está integrado com os assuntos que estão sendo discutidos. Não tem outra forma de provar. Né? Então, eles colocaram que era uma questão. O fórum não abre mão. As outras atividades fica a critério de cada professor o que ele vai fazer. Né? Eu procurei colocar todas as atividades, ver como é que pode ser feito, e a gente vai apurar se tiver problemas, tá? Então, o fórum não seria isso, o fórum é outra coisa. Não, isso aqui é fórum. Você participar, dizer o que está acontecendo, vai aparecer o teu login, certo? Aqui, ó, eu vou abrir aqui, você tá vendo? Você está vendo onde eu estou aplicando participantes? Estou perfeitamente. Porque, assim, essa é a minha questão, e eu acho que é dos meus colegas também, estou até pedindo licença para os meus colegas agora, esse parênteses, Sim. porque se eu fiz e sumiu, saiu minha assinatura de novo, e vale meio ponto, Não. Aí o senhor falou que não vai prejudicar, e a gente confia no senhor. Mas Peraí, será que peraí. Como vai ficar, né? Peraí, um pouquinho só. Ó, eu vou abrir uma outra aba do Google, tá? Em que eu tenho os e-mails. Você está conseguindo ver aí o meu e-mail? Eu estou vendo o fórum que o senhor colocou. Tá, peraí um pouquinho só. Então eu tenho aqui. Eu vou abrir aqui só um instantinho. E também, professor, entrando no ponto do Marcelo, foi a mesma coisa que aconteceu comigo no começo do coisa que eu até te comentei. Que foi que eu tinha postado no fórum e do nada sumiu. Entendi. Não, isso Aí... não vai ser problema, não vai prejudicar ninguém, não. Uma guia do Chrome. Como que
Tipo, a faculdade, ela pede algo para comprovar que, além da prova passada pela faculdade, tem que ter atividades de desempenho nosso. É, Aí, como o fórum agora, você acabou de falar que não irá prejudicar a gente, né? não. Só que esses 2 pontos que você está validando sobre o fórum, se nós não realizarmos atividades, a gente não vai ter esses 2 pontos, então. De Eu já certa falei forma, que eu, vai ser prejudicial. não, eu já falei que eu vou dar os 2 pontos. Hum, Não vou prejudicar ninguém. Está Ah, bem todo mundo claro. já tem 2 pontos garantidos, mesmo sem Sim, participar, vai ter 2 pontos? sim, porque eu não vou prejudicar ninguém. Entendi. Então, olha, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? É, eu estou abrindo agora os meus e-mails, tá? Ok. Tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui o que está aparecendo aqui, ó. Lucas Lemos, contabilidade gerencial do Microsoft Excel. Lucas Lemos. Vejam como está aparecendo para mim, tá? Quando o aluno participa e faz os apontamentos no fórum, tá? Então, vejam, eu tenho um controle, basta eu colocar aqui. Seleciona para mim Lucas Lemos, e vai mostrar todos os e-mails do Lucas Lemos. Me seleciona aqui todos os e-mails do Marcelo, vai aparecer todos os e-mails do Marcelo. Aqui, ó, Marcelo. Tá vendo, Marcelo, como é que você respondeu e eu Enviou aqui, recebi? né? Ah, beleza. Eu fico mais tranquilo agora. Entendeu? A gente olha. Ali é o nosso painel de estudo, né? De nossa plataforma. E a gente faz tudo. Daí no dia seguinte some tudo, a gente fica meio inseguro, né? Com a ferramenta. Essa questão de sumir, tem alguma coisa errada, não pode sumir. Concordo. Mas que bom que está comprovado aí para o senhor que foi feito, Sim, né? sim. Hoje eu tenho um controle que 9 alunos participaram dos fóruns. É. 3 alunos não participaram. Aí eu fui olhar lá nos participantes da disciplina e eu vi realmente que os alunos não estão acessando o Moodle, tá? Essa aí é uma coisa que a gente vai ter que verificar o que está acontecendo. Mas, como eu já disse, isso não vai ser prejudicial. O que eu quero é que vocês aprendam a disciplina contabilidade gerencial e apliquem ela, porque eu vou continuar o desenvolvimento da disciplina com essas ferramentas da contabilidade gerencial. E como é que a gente aplica ela no escritório de contabilidade? Então, primeiro, vocês precisam montar um escritório de contabilidade. Como é que se monta um escritório de contabilidade? Como é que eu organizo? Como é que eu vou utilizar a contabilidade gerencial dentro do escritório de contabilidade? Tá? Eu sei que muitos de vocês que trabalham no escritório ficam lá fazendo apuração de imposto e folha de pagamento. E manda para o cara as contas para pagar. Isso já era, isso aí não tem muito, né? O próprio cara, que se ele souber um pouquinho mais de internet, ele não precisa de contador. Então, eu vou abrir aqui uma guia do Chrome, contabilidade gerencial, tá aqui o fórum. Então, eu queria que vocês coloquem, é assim, ó, as decisões sobre isso daqui são tomadas depois de muita discussão. Ah, não, depende do dono, tá? Depende de a opinião do vendedor. Sei, vocês podem colocar para mim, ou, como acontece em muitas empresas, as decisões são tomadas pelo dono de acordo com as crenças dele. Pronto. Vocês vão me responder para mim, não, lá é um negócio muito, muito sério, tá? Lá é feito um estudo, o pessoal usa o ERP, faz simulações, usa o Solver, usa o Excel, não sei, cada caso é um caso, depende lá do negócio onde você está trabalhando ou de você onde trabalhou. Por que eu estou fazendo esse tipo de
de fórum aqui? Né? Qual que é o objetivo desse fórum aqui? É que vocês, ao participarem da resposta, obrigatoriamente, vocês estão fazendo uma reflexão. Em tudo que nós vimos até agora, da disciplina, a necessidade do conhecimento, né, da informação, da análise de dados, a obrigação de conhecer contabilidade, de usar a contabilidade, é que posiciona vocês para perceberem o que precisa ser aprendido. Você não aprende se você não perceber a necessidade do aprendizado. Isso é provado cientificamente. Você não vai aprender. Né? Nosso cérebro, nosso raciocínio, né? Ele é extremamente seletivo. Ele pensa na sobrevivência do nosso corpo. Se não for importante para isso, para essa sobrevivência, ele não aprende. Não adianta. Então eu preciso perceber a necessidade desse conhecimento. Né? E aí, a partir daí, eu me posiciono para aprender. Tá? Porque a próxima matéria, o próximo assunto é falar de previsão de vendas. Tá? Então eu gostaria que vocês fizessem isso. Coloquem aí, tá? Essas informações eu vou enviar. Então, dentro do fórum, todo mundo fica tomando conhecimento da minha, né? Da minha situação, da minha opinião. E assim sucessivamente. Se eu pular... Professor, posso só fazer um adendo aqui? Pode. Eu vi que lá no Moodle você colocou, por exemplo, nessa questão do fórum, você colocou dentro de previsão da demanda de previsão de vendas. Aí vem um texto e vem os fóruns. Não seria melhor antes colocar separado o que é atividade, o que é só o texto? Mas para você responder o fórum, a pergunta, eu acho que ficaria mais didático. Você precisa ler o texto. O texto ele é encaminhado previamente. Eu mando sempre antecipadamente. Eu entendo, só que, tipo assim, não teria como colocar em tópicos lá na primeira parte? Eu sei que isso aqui, eu tenho que entender a previsão, eu tenho que entender o texto que você me colocou aqui na frente, só que o fórum está dentro do texto, eu acho que fica, não sei, eu acho que tinha que ficar meio separado, sabe? Peraí, o fórum tá... Não, vamos lá, eu vou lá, aula 18 de maio, tá? Vou abrir a aula 18 de maio. Volta no... Então, a aula 18 de maio está aqui, os objetivos da aula, certo? Certo. Eu tenho um texto, previsão da demanda, o link, uma explicação no podcast, e aqui o fórum. Isso, aí, ó, exatamente aí. Por que aqui você não coloca atividade ou fórum para a gente ficar mais dinâmica aqui a página? Porque para mim é um texto. Eu não iria, por exemplo, eu não iria imaginar que as perguntas estariam aqui dentro da previsão da demanda e previsão de vendas. Se aqui já tivesse escrito atividades ou fórum, eu já ia ver que as perguntas estariam aqui, entendeu? Ah, entendi agora. Quer dizer o seguinte, o problema tá que este símbolo que eu estou batendo aqui não está sendo interpretado como fórum. Pode ser, eu não sabia, por exemplo. Este é um problema, porque existem vários símbolos de várias atividades. Eu passei aqui nas aulas anteriores, quer ver? Vou mostrar subindo aqui, ó. Ó, olha o símbolo aqui, olha o símbolo aqui, olha o símbolo aqui. Então, eu pensava que vocês soubessem o significado de cada um desses símbolos, o que é um texto, tá óbvio, né? Olha aqui, ó. É o texto ordezinho. O que é isso aqui, ó? Um megafone aqui, ó. Não sei. É uma discussão. Entendi. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome um pouco mais definindo, né? O que é esse recurso ou essa atividade que está sendo colocada aqui. Eu coloquei o tema, porque quando eu abro isso daqui para mim,
Tá lá, ó. Coloque o nome do fórum. Não diz para mim. Coloque fórum de tal, 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 tal. Sim, Entendeu? sim. Eu acredito que para os outros alunos eles até já saibam disso, porque eles têm várias matérias. Eu não, só tenho a sua. Uhum. Então, assim, eu só entro em cada tópico, vejo o que é, leio e, entendeu? Eu tenho que entrar em cada um para ver o que é cada coisa. Então, Não, esse nós tipo... também temos essa dificuldade, porque é somente em contabilidade gerencial que nós temos essa diversificação. É um ambiente, assim, com muito conteúdo, parece. Por exemplo, nas outras matérias, o que os professores fazem? É um tópico para fórum, o outro tópico é atividade. E alguns professores, a maioria dos professores gravam as aulas. Então ficam 3 tópicos, é um ambiente limpo. Você sabe, tipo, o que você tem como tarefa, o que você tem como estudar e o que valerá nota. Entendeu? Aí, conforme coloca vários tópicos, fica muito confuso. Entendi. Ah, sim. É Tipo que assim, é só uma ideia, professor, para a gente conseguir, pelo menos para mim, a pessoa conseguir entender melhor aqui como é que está distribuído aqui. Tá. Outra coisa que tem que ser colocada aqui é que a expressão, a palavra tópico, tá? Ela se insere dentro do fórum, tá ok? O fórum é uma atividade ou recurso da aula. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tá. Perdão, eu tô me referindo tópicos, são os gifts, sabe? As Ah, imagenzinhas. então, isso aí se chama atividade ou recurso. Dentro da atividade ou recurso, tá? No caso do fórum, eu tenho tópico. Então, você pode criar, por exemplo, um tópico dentro do fórum, né? Eu fiz algumas questões aqui. Como é que faz a previsão da demanda? Se você clicar aqui, tá? Eu tenho lá uma pergunta, tá vendo? Várias perguntas aqui que vocês podem, não. Ô, Marcelo, tá aparecendo aqui, ó, a tua resposta. O Fernando também, ó, tá aparecendo aqui. Não sei porque que sumiu para vocês, hein? Inclusive eu tô acompanhando aqui, mas eu até desisti de entender. Tá bom, mas tá aqui, não sumiu não, viu? Então, quando vocês forem lá, responder, o que significa isso? Você escreve a tua resposta para essa pergunta, né? Então, o Marcelo respondeu, há possibilidade de fechamento de negócio? O Marcelo falou, não, o meu negócio tá complicado, é capaz de fechar mesmo, entendeu? O Marcelo respondeu, o outro falou, não, meu negócio vai continuar, porque nós não vamos parar por causa da pandemia, né? Veja só, são discussões contemporâneas, o que nós estamos passando. E se a gente não se posicionar frente a isso daqui, tá? De que adianta ser contador? A ideia é essa, que vocês percebam, né? A, a aplicação das ferramentas da contabilidade gerencial. Não é só uma matéria teórica em que vocês aprendem, faz a nota, fecha e acabou. Não, isso aqui tem uso o resto da vida de vocês. Eu vou mostrar isso quando a gente estiver estudando, então, a implantação de um escritório de contabilidade, tá? Eu Não, vou sim, parar é aí. importante. Realmente, nós não estamos criticando a importância disso, não. É só realmente a forma que está sendo colocada. Tá, eu vou mudar a terminologia dos temas. Então, vai ter lá o gift, e em seguida vai ter lá o nome, o que se trata. Logo abaixo, ou eu coloco um podcast, né, o áudio, ou coloco a explicação do que eu estou pedindo. Ou seja, eu tenho essa opção de dizer, ó, coloca para o aluno que ele entenda que esta atividade ou este recurso tem essa finalidade. Tá bom? Perfeito, professor. Obrigada. Então, eu vou parar aqui, vou voltar lá para a minha apresentação, né? Em que vocês colocam as suas opiniões pessoais. Vocês estão vendo agora o slide, contabilidade gerencial, análise CVL, tomar decisão? Não. Ainda não. Espera um pouquinho. Apareceu?
Agora sim. Tá. Então, o que é? É a gente fazer essa pesquisa com vocês, essa participação, né? E aí eu ia pedir para você falar, não, professor, na minha empresa, as decisões lá são tomadas de forma centralizada pelo dono da empresa. Não, as decisões são descentralizadas, há uma delegação, consequentemente, o gerente de compras, o gerente de vendas, toma esse tipo de decisão. Né? A ideia é que vocês percebam como é que é feito o processo de decisório, né, se ele é centralizado ou menos centralizado, e, logicamente, a gente vai observar como esses gestores estão tomando a decisão. Vocês olham, vocês percebem, vocês têm noção, é na base das coxas mesmo, vamos falar a verdade, tá? A maioria toma decisão nas coxas. É a pior decisão possível. Eu acho que vai dar certo, vai lá e tenta ver o que dá. Pode dar, pode não dar, tá? E a partir dessas opiniões, tá, eu queria que as nossas discussões convergissem, tá, para necessidade de se fazer previsão de demanda e previsão de vendas. Tá? Então, a gente tem que estudar isso daí. Por isso que eu passei o texto para leitura prévia, para a gente discutir essa situação da demanda e da previsão de vendas. Né? E, logicamente, eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer isso. Se chama Microsoft Excel. Tá? Então, a ideia é que eu consiga fazer a sensibilização da necessidade de conhecer previsão da demanda e previsão de vendas. Por que eu bato muito nisso? Porque eu olho para as empresas, eu vejo as empresas, como é que elas trabalham. E fica naquela música do sambista lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que é lá dentro das empresas. Seja o que Deus quiser. Porra, meu, para, isso não existe mais no mundo moderno. Não dá mais para ficar esperando saber, ficar o sabor do vento, né? Não tem mais isso. Esse tipo de coisa que eu coloco aqui, ela é obrigatória dentro das empresas. As grandes empresas, que tem gente qualificada, que tem ferramentas, elas não abrem mão disso daqui, dia após dia. Todo dia eles estão fazendo revisão disso. Eu trabalhei com um controller que, às 6 horas da tarde, ele obrigava todos os vendedores. Ele não era, veja só, ele não era diretor de vendas, era controller. Ele pedia, exigia. 6 horas da tarde. Quantos contatos você fez? Quantas negociações você fez? Cotação? Quanto você perdeu? Quanto você ganhou? Qual é a previsão de vendas? E comparava sempre com a previsão com as vendas realizadas. Sempre. E a partir daí, ele já berrava às 8 da manhã para o dono da empresa. Literalmente. Vamos quebrar. Por quê? Porque não estou com as vendas previstas sendo realizadas. O que está acontecendo? É preço, é produto? É o mercado? Qual é a causa? E se ajusta. Se ajusta às 8h05, tá? Não é no final da tarde, não. Vamos fazer uma reunião para discutir. Não. Toma decisão, porque se deixar passar, a vaca vai pro brejo. Aí você corre atrás. Aí sai que nem louco, tomando decisões, muitas vezes precipitadas ou preventivas, fora de uma realidade, porque não conhece a realidade. Então, vejam, estou passando para vocês que isso hoje, essa pressão, ela é natural. Para evitar o quê? Problemas. Você está sendo proativo. Né? Nós estamos fazendo N cotações e estamos perdendo as vendas. Por quê? É o preço, é o produto, é o prazo? O que está acontecendo? Porque se tem cotação, tem demanda. Ela não está sendo atendida. Qual é o nosso problema? Disseca, acha o problema e toma a decisão. Ou reduz o preço, ou aumenta o prazo, ou faz propaganda. Às vezes é uma questão, mas aí eu não teria demanda, né? Se a demanda diminuir, então o meu produto não está sendo vinculado à situação. E eu estou falando isso no nível de controladoria. Falando isso dentro de contabilidade gerencial, não estou falando dentro do departamento de marketing.
Mas a gente vai ver isso. Só um minutinho aqui. Então, a gente encerra aqui, vamos partir para o início, tá, da outra questão, que é o objetivo dessa aula, que era a previsão de demanda e a previsão de vendas. Não tem problema, eu tenho 2 aulas dentro do meu programa, meu planejamento, 2 aulas de revisão. Então, eu posso adiar um determinado... Cadê a... Para um pouquinho só. Vocês devem estar vendo agora, se Deus quiser, a apresentação da previsão de demanda. Aquele texto que eu encaminhei para vocês é o que trata disso daqui. O texto, ele é conceitual, né? Ele é um resumão, tá, dos capítulos dos livros de contabilidade gerencial que tratam da demanda. Só ver se está aparecendo aqui. Tá. Então, como entender o comportamento da demanda, como compreender o papel do contador nessa previsão da demanda e previsão das vendas, e utilizando, logicamente, o Microsoft Excel. Tá? Então, a nossa aula de hoje deveria isso aqui, mas a gente já abordou mais alguns temas, avançamos em mais algumas coisas, então na próxima aula a gente continua a tratar desse assunto aqui, que é o comportamento da demanda e a previsão das vendas, como é que a gente faz isso. O que a gente vai tratar, em essência, é a compreensão de alguns conceitos da microeconomia. Quando a gente fala em demanda, nós estamos falando em microeconomia. Então, vocês estiveram lá no começo do curso, né? Economia. Porque economia, administração e ciências contábeis são matérias interligadas. O economista precisa conhecer contabilidade, o administrador precisa conhecer contabilidade, o contador precisa conhecer administração e precisa conhecer economia. Não dá para ele abrir mão desses 3 conhecimentos. Tanto é que elas são ciências complementares. Você faz 4 anos de contabilidade, 2 anos de administração, você já é economista, 2 anos de economia, você é economista, 2 anos de administração, você é administrador. Ou seja, em 8 anos você tem 3 cursos de graduação superior. Não recomendo, prefiro que vocês façam uma pós-graduação em contabilidade, indo para determinadas especialidades, né? Que é uma área de especialização. Então, a gente tem que entender o que é demanda, né? Por que ela existe, né? Então, existe toda uma teoria explicando o comportamento da demanda. O que é essencial que vocês têm que entender é o seguinte: a demanda aumenta com o preço baixo e diminui com o preço alto. Ponto. Existem outras questões, outros fatores? Existem, com certeza existem. Tá? Porque nós temos sempre que nos preocupar com a oferta. Nós não estamos sozinhos no mercado. Né? Outras empresas estão também oferecendo o mesmo produto, o mesmo serviço. Né? E esse preço de mercado, ele vai ser atingido a partir das negociações. Né? Por isso que o mercado tem que estar com uma alta qualidade de informação, de conhecimento. Porque se as pessoas não conhecem o mercado, elas pagam preços fora, preços absurdos. Né? E as empresas também acabam praticando preços errados. Né? Então, conhecer a demanda é fundamental em qualquer negócio. Você vai abrir um bar, lá perto da sua casa, lá na rua principal do seu bairro, você tem que saber quem vai frequentar esse bar, quem vai entrar lá dentro para tomar uma pinga ou comprar um lanche. Você tem que saber. Porque se você não souber, você vai abrir um bar e vai fechar daqui a um tempo, porque não vai ter gente comprando. Você não dimensionou a demanda.
Então, todos os negócios têm que, primeiramente, onde eu estou entrando? Que mercado é esse? Quem compra? Quanto compra? Qual o volume? Qual é o preço? São informações que eu vou criar a partir de pesquisas, de levantamentos, né? E eu tenho que entender como é que funciona esse mercado, como funciona a demanda, qual é a concorrência, porque aí eu sei qual que é a oferta. Então, se eu quiser montar um escritório de contabilidade, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem usa o escritório de contabilidade, pessoa física ou jurídica? Que tipo de empresa utiliza o escritório de contabilidade? Né? Em que área eu posso me dedicar para atender? Clínicas médicas? O comércio varejista de bens de consumo, como calçados, roupas? Né? Eu conheço um contador, ele só trabalha com loja de calçados. Não me pergunta por quê. Ele foi crescendo dessa forma, ele recusa, tá, a abertura de empresas de outros ramos. Ele se especializou em atender a loja de calçados. Né? Tem lá uns 15 clientes só, não tem muito não, 15 clientes. Um cliente dele lá é uma rede, tá? Uma rede do interior, ele está em São Paulo e a rede do interior, olha que coisa louca. Tá? Mas ele se especializou de tal forma que agrega conhecimento. Ele sabe como é que funciona o mercado calçadista. Então, ele auxilia os gestores dessas empresas com informações preciosíssimas pela especialização dele. Ele não cobra barato pelos honorários, não. Tá? É um negócio assim, mas é possível, né? Porque na maioria dos escritórios trabalha por uma infinidade, tudo quanto é tipo de ramo, né? Alguns falam assim, não, eu não trabalho, por exemplo, com empresa de lucro real. Só trabalho com simples e presumido, porque lucro real dá um trabalho desgraçado. É uma opção do cara. Tá? E tem algumas atividades que não permitem você trabalhar com simples ou presumido. Então, vejam como é interessante a possibilidade de você conhecer o mercado, qual é a demanda do serviço, qual é a oferta dos seus concorrentes, né? Tudo isso vai te definir preços que você pode ou não praticar e, consequentemente, como nós vimos, níveis de preço. Níveis de produção ou de volume de serviço que você presta vai te determinar os gastos variáveis de acordo com um custo fixo que você estima na medida que você define sua capacidade instalada, consequentemente, vai dar lucro ou não. E aí a gente entra na área do estudo de viabilidade econômica, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, demanda, tem aí os conceitos básicos para a gente entender, né? E entender como é que se comporta essa demanda, né? Os tais dos fatores que determinam mudanças na demanda. Né? Primeira coisa, gente, renda. Quem não tem dinheiro não compra. Então, precisa entender isso. Tá? Depois a gente tem que entender quais são os gostos, as preferências dessas pessoas que têm renda, o que elas querem comprar. Né? O que elas podem comprar. Onde estão os produtos? Que tipo de produto que é oferecido? Se ele tem concorrências semelhantes ou, às vezes, um produto que não é muito semelhante, mas pode substituir. E, logicamente, quanta gente pode comprar. Então, qual é a população que demanda o produto ou serviço e como é que ela se estratifica? Homem, mulher, sexo, idade, nível de cultura, nível de educação, tudo isso influencia, né, a demanda. Tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Nós estamos no slide 3. A gente continua na próxima aula. Peço que vocês respondam o Moodle, peço que vocês leiam o texto sobre comportamento da demanda, sobre a previsão da demanda, para a gente entrar na previsão de vendas e pensar nisso, como é que a gente vai estimar a previsão de demanda e previsão de vendas de um escritório de contabilidade em Santo André. Afinal de contas, vocês moram por aqui, devem estar pensando em trabalhar nessa área também. Ou mesmo que vocês pensem, não, eu quero ser funcionário, empregado de uma controladoria, de um escritório, mas a gente tem que pensar nisso também. Ok? Boa noite, obrigado. Até a semana que vem. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.